Eu vou me arrumando assim. Pergunta pro central também, que fica muito tempo na live antes de começar. Já tá dentro. Já é. Já é o quê? Olá. Boa noite. Nossa convidada já está aí. Já já te chamo. Maridão também já está aí. Vamos já mandando aviãozinho, hein, gente? Vamos mandando aviãozinho. Vocês estão me ouvindo bem? Faz um sinalzinho aí com joinha para ver se está me ouvindo bem. Está me vendo bem? Vamos lá, vamos chamar a galera. Isso aí, gente. Vamos lá. Deixa eu chamar aqui. Tem muita gente, né? A gente vai lembrando das pessoas. Tem muita gente para chamar. Bora, pessoal. Às vezes as pessoas se programam até, mas não lembram, né? Então a gente manda esse aviãozinho, já facilita para a galera. Nívia, seja bem-vinda. Juju. Larissa, que bom te ver aqui de novo. Muito bom, gente. Vocês estão me ouvindo bem? Eu tô aqui só ajeitando aqui os comentários. Aí. Boa noite, Vivi. Seja bem-vinda, querida. Andréia. Gente, é tão bom ver vocês. A energia muda quando vocês entram. É muito legal. Muito legal. Sandra, minha amigona, tudo bom? Muito bom ver vocês aqui. É um prazer, uma honra ter vocês aqui com a gente, tá bom? Podemos interagir, tá, gente? Nem sempre a gente consegue ler todos os comentários, mas vamos lá, vamos estar junto nessa conversa. Losângela, seja bem-vinda. Losângela é nossa convidada de amanhã, já tá aí também. Então, gente, vamos lá. Dando continuidade à nossa sequência de lives que a gente está trazendo essa semana, com temas que, para fortalecer a todos nós nos tempos de crise, os tempos difíceis, né? Então, eu quis trazer para vocês histórias da vida real, pessoas de verdade, para inspirar você a também passar pelas dificuldades, passar pelas adversidades da vida com encorajamento. Peraí, pessoal, olha só. Quem chegou agora e ainda não fez isso, tem um aviãozinho aqui embaixo. Manda para quem você conhece. Se você clicar lá, ele vai aparecer um monte de nome dos seus amigos do Instagram. Você só clicar em enviar. Vamos lá, porque a gente chama. Às vezes a pessoa vai se interessar, é um tema interessante para ela. Dá uma chamadinha. E aí, depois que você clicou em enviar, você clica em concluir. Aí você já convidou um monte de gente. Tá? Travou? A Nívia travou só para a Nívia ou travou para todo mundo? Travou aí, amor? Rosângela também? Minha internet tá razoável aqui, tá boa. Deixa eu ver aqui. Mais alguém tá travado, gente, para vocês? Tá ok para Juju? Preciso desse feedback de vocês.
Vamos lá, então. Então, gente, lembrando que todos nós passamos por dificuldades, né? Por momentos difíceis. Ninguém é exclusivo, assim, que não vai passar por dificuldades. Todos nós. Então, a forma como a gente lida com os momentos críticos da vida, com as adversidades, essa forma como a gente lida é que vai fazer a diferença nos nossos resultados. Então, como a nossa mentalidade encara determinadas situações, circunstâncias, isso que vai fazendo a diferença entre como eu recebo a mensagem, como você recebe a mensagem de um momento difícil da vida, inclusive um momento desse que a gente tem vivido há mais de um ano, que é a pandemia. Né? Nossa convidada de hoje é a Fernanda Salles e o tema é Redescobrindo-se em tempos difíceis. Na vida, nesses momentos que a gente passa, a gente precisa criar alternativas para vencer, né? A gente precisa de força, de energia para enfrentar as adversidades. E isso tudo, olha só, isso tudo a gente já tem. Sabe onde que está? Dentro da gente. Deus já deu tudo para a gente. Já deu habilidades, já deu potencial, já está tudo aqui dentro. O negócio é que a gente fica escondida, como se tivesse escondido da gente mesmo. Então, muitos dos nossos talentos, eles estão meio que perdidos, sabe? Estão dentro da gente, estão perdidos. E o autoconhecimento, que vocês sempre me ouvem falar aqui, é essencial para que toda essa descoberta e redescoberta de talentos e habilidades possa vir à tona. Então, quando a gente, olha só, a gente sabe que já existe, que está dentro de nós. Eu falo assim, Michela, mas eu não vejo nada disso em mim. Eu fico desesperada, eu fico ansiosa, eu não consigo controlar, governar as minhas emoções, porque você precisa aprender. Primeiro você precisa saber quem você é, depois você vai entender que você veio, que Deus te criou, então a sua conexão com o Criador é importante você ter. E aí é um processo que você vai descobrindo exatamente como você é e aonde estão essas habilidades. Depois que você está no processo, as coisas acontecem naturalmente. Naturalmente, vocês vão ver. E aí, através desse mergulho, né, para dentro de nós, a gente acessa isso que ficou perdido no tempo. Muitas coisas assim de infância, às vezes, que você não lembrava mais, pode aparecer na sua mente. Você começa a reviver isso. Isso é muito legal. E eles estão escondidos por quê que estão escondidos e perdidos? Por causa dos bloqueios emocionais. Bloqueios emocionais são eventos, situações negativas que aconteceram quando você era criança, adolescente, até quando você estava dentro da barriga da sua mãe, também acontece, que marcou você negativamente, uma emoção muito forte marcou negativamente. E aí você vai crescendo, vai virando adulto, e aquilo que você tinha ficou meio que tamponado, sabe? Pelos bloqueios, fica escondido lá dentro. Então, para você ter acesso a isso novamente, você precisa quebrar esses bloqueios. E aí, quando a gente faz isso, a gente potencializa aquilo que tem dentro de nós, já existia. E também a gente amplia assim, um leque de oportunidades para criar coisas novas dentro da gente, para novas habilidades, fazer esse exercício. Isso é fundamental, gente, não só para passar pelos problemas difíceis, mas também para a gente viver, né? Ter uma vida mais plena, mais satisfatória. E aí já vou convidar a Fernanda. Peraí, Fernandinha, cadê você? Aqui. Tá sem som, gente? Será que tá sem som? Alguém aí fala para mim se tá sem som. Tá me escutando. Tá escutando? Tá. Oi? Então, o seu tá falhando um pouco, Fernanda. Não sei se é para mim ou se é para todo mundo. Melhorou? Melhorou. Tá com som. Vou colocar mais próximo o microfone porque tá ruim mesmo. Né? Tá. Então, gente, essa é a Fernanda, ela vai falar para vocês da experiência dela de voltar para dentro de si mesma, de dar esse mergulho de autoconhecimento, esse processo que ela iniciou comigo e continua, né? E como ela descobriu coisas novas a respeito dela mesma. Fernanda, você pode se apresentar? Seja bem-vinda. Sim, boa noite. Sou Fernanda, tenho 38 anos,
sou farmacêutica e moro em Vila Velha. Uhum. É, eu queria que você falasse, Fernanda, como que foi esse processo que você fala isso, né? Que você se redescobriu no processo do autoconhecimento. Como que foi isso para você? Então, porque já fazia um tempo que eu já estava me sentindo assim muito insatisfeita com o meu trabalho, sabe? Assim, eu não sentia aquela ardência no coração, aquela explosão de Uhum. felicidade de estar fazendo aquilo. Não que eu não goste, eu gosto, mas eu sentia falta disso. Eu sinto falta disso. E eu acabava repetindo padrões também em relacionamentos. E chegou um momento assim que eu me cansei. E eu comecei a me questionar por que que essas coisas aconteciam comigo. Quando eu achava que tudo estava dando certo, parecia que a vida ia lá e me dava uma rasteira. Então, assim, eu decidi que eu falei, eu preciso sair desse lugar que eu tô. Eu não quero mais, eu preciso encontrar a felicidade. Eu preciso me sentir completa, satisfeita, realizada. Era isso que eu tinha, assim, gritando dentro de mim. Só que eu não sabia como fazer isso. Então, eu fiz a mentoria e durante esse processo eu fui descobrindo crenças limitantes, bloqueios emocionais e percebi que eu mesma me colocava ali. Que tudo o que acontecia era eu era responsável, mesmo que inconsciente, mas eram as minhas atitudes que me faziam viver daquela forma. E, assim, algo que me chamou muita atenção durante todo esse processo, né, de trabalhar essas questões do autoconhecimento, foi uma situação que me marcou muito quando eu era criança, que foi de uma situação de comparação, em que eu me senti inferiorizada, rejeitada, porque, assim, eu sempre gostei muito de me expressar escrevendo, desenhando, eu amava fazer isso. E a comparação aconteceu nessa situação. Então eu falei assim, então isso que eu vivo, isso que eu faço, essa forma de me expressar não tem valor. As pessoas não dão valor a isso. O que eu faço não tem valor para nada. Então Isso você eu não me tinha reprimi. consciência, né? Você não Não tinha essa tinha consciência consciência clara. disso. Uhum. Não, não tinha isso claro. Então, assim, foi durante toda a mentoria, né, o processo, que eu fui descobrindo, encontrando essas respostas. Eu fui conectando tudo, assim, na linha do tempo da minha vida, né, digamos assim. E essa situação me marcou bastante, nessa questão de me redescobrir, porque até perdi aqui a linha agora, porque Fica à como vontade, eu vai. achava que não tinha valor, né, como eu não tinha, a minha forma de me expressar não tinha valor, eu me reprimi, eu parei de escrever, eu parei de pintar, eu parei de desenhar. E eram coisas assim que eu amava fazer, me preenchia, eu me enchia de alegria. Meu pai até hoje tem várias cartinhas, versinhos, rimas que eu fazia para ele, sabe? Eu gostava de fazer, era a minha forma de demonstrar amor, de ser quem eu era Uhum. e mostrar para as pessoas. Só que a partir desse entendimento, desse bloqueio, desse trauma que eu tive, que eu passei a me reprimir, a solução que na época eu encontrei foi, tipo, eu preciso me encaixar na vida das pessoas. Eu preciso agradar as pessoas para eu me sentir valorizada, me sentir amada, me sentindo fazendo parte da vida das pessoas. E aí eu percebi que foi nesse momento assim que eu me perdi, que eu perdi a minha identidade, A sua porque eu essência, passei a né? viver a Ficou, minha essência, que eu perdeu a passei essência. Isso. a fazer aquilo que eu achava que os outros queriam que eu fizesse, e não que eu realmente queria fazer ou ser. É a Então, assim, foi famosa muito necessidade de forte para aprovação, mim. né? Exatamente. Foi, A assim, algo famosa que me necessidade de chamou muita aprovação. atenção. Só que não é consciente, viu, gente? Assim, às vezes a criança sofreu algum tipo de rejeição, de abandono. Às vezes nem foi abandonada, mas ela sentiu alguma situação como abandono, e aquilo é registrado na mente dela. E aí o cérebro começa a protegê-la dela viver isso de novo.
Só que aí, para proteger, ele faz o quê? Ele não deixa a gente viver. Porque aí a gente perde a essência, a gente não sabe mais quem a gente é direito, a gente tem que ser alguém que agrade o outro. Vamos combinar aqui, né? Ninguém agrada todo mundo. Ninguém. Não tem como a gente agradar todo mundo. Então, é aquela busca incessante de agradar, de não sabe nem por que está fazendo, né? E aí, a Fernanda, é muito legal esse depoimento dela, porque foi exatamente isso, é um mergulho, né, Fernanda, para dentro. Não estava no outro a resposta, estava dentro dela. Não, dentro de mim. E assim, e ter conseguido identificar isso foi maravilhoso, porque para mim foi um divisor de águas neste momento da minha vida. Eu Uhum. sou uma outra pessoa, assim, desbloquear, ressignificar e ver que aquilo tudo foi uma distorção, né, da minha cabeça, E é né? legal você falar, Então, porque basta, assim, a gente ter a consciência. Ah, então quer dizer que eu sou assim, porque eu tive um trauma, porque eu tive uma vivência desagradável. Não basta saber disso, ter a consciência. A gente precisa desbloquear esse emocional que está travado lá na sua infância, e depois que desbloqueia, a gente precisa reprogramar. Então, é um processo, não é uma mágica, mas também não é só saber, porque tem muita gente que fica assim, eu entendo por que eu sou assim, eu sei por que eu sou assim, mas não muda. Não consegue mudar, não é porque não quer, porque não consegue. Porque não tem a chave para entrar lá e girar e fazer a diferença. E isso aí a Fernanda, no processo dela, ficou muito claro, né, Fernanda? Foi uma abertura, parece que bastante, abre a mente, assim, né? Tira a venda dos olhos, né? totalmente. E Isso assim, aí. todo esse processo assim dessa descoberta, né, dos desbloqueios, que assim, até hoje, né, eu descubro, desbloqueio, todo tempo vem algo novo, porque é um processo que não dá para parar, né, Michelle? E A assim, é muito Roberta até comentou interessante. ontem. Você lembra que a Roberta até comentou, gente, depois flui. E aí, quando flui, você está no Exatamente. processo. Se você está, você tem que continuar no movimento, senão você para, aí as coisas voltam a bloquear, né? Novos bloqueios acontecem, então é um processo mesmo. E, E Fernanda, foi assim. você... Ah, fala. Não, Pode assim, eu falar. queria falar assim que ressignificando, né, desbloqueando, assim, eu consegui assim enxergar qualidades que eu nem lembrava que eu tinha, que eu nem sabia que eu tinha, meus talentos que estavam reprimidos, realmente reprimidos. E a sua experiência com Deus? Porque as pessoas, eu gosto sempre de bater nessa tecla, porque é uma coisa muito comum. As pessoas, esse negócio de autoconhecimento é muito egóico, a pessoa só pensa nela, né? E sua conexão com Deus fez diferença? Nossa, Você acha que nesse momento? total. Eu acho que foi o que mais me ajudou nesse momento, porque eu já vinha assim, em oração, né? Falar, meu Deus, eu preciso sair desse lugar que eu tô, não aguento mais. Tô cansada, tô sem forças e não sei. E ele, né, colocou você no meu caminho para com toda essa com a mentoria, com esse processo. E a partir daí que é realmente assim, a gente precisa estar alinhado com Deus também, não é só com a gente. E assim, e as respostas vão vindo, as memórias, as lembranças, assim, eu acredito, a minha fé me mostra assim que é tudo fruto do Espírito Santo mesmo, me mostrando, Amém. olha, foi aí, foi nesse momento que aconteceu essa situação. Mas assim, a gente consegue ver o outro lado, né? O lado do amor de Deus, que não era nada daquilo que deveria ser do jeito que eu entendi, né? Deveria ser de uma forma mais amorosa, que não era essa vida que ele quer para mim. Ele tem, assim, ele me criou para algo grandioso, para felicidade, para me sentir completa em todas as áreas da minha vida. Não viver uma vida escassa, frustrada, triste e reclamando o tempo inteiro, né? Sem sair do lugar. E depois que eu fiz esse Amém. movimento, eu vi assim que tudo é possível, as oportunidades começaram a aparecer, sabe? Assim, coisas que eu nem imaginava, pessoas que eu nem imaginava foram entrando na minha vida, que só tem favorecido para eu continuar o autoconhecimento, a desenvolver a questão assim da minha criatividade, sabe? Assim, dos meus talentos, daquilo que eu tô buscando, né? Ô, Normalmente estou me Fernanda, sentindo.
É bem interessante essa fala sua, porque o desbloqueio, né? Vai desbloquear é o emocional, né? Não é só emocional, gente. A gente trabalha no corpo, na alma, que é a mente, né? O emocional, que a gente pode chamar, né, de emocional. E a mente, que é a alma, tem várias coisas, não é só emocional. Mas a gente pode chamar aqui de emocional. E o espírito, o espiritual, porque nós somos seres triunos. Então, a gente é corpo, alma e espírito. A gente ouve muito isso na vida toda, que a gente é corpo, alma e espírito. Tá, e daí, né? Mas é isso, na hora que você faz o desbloqueio, na hora que você entra para dentro de você, você não vai ver só você. Você vai ver o seu Criador, porque você é a imagem e semelhança dele, né? Primeira coisa. E aí você tem que alinhar essas três áreas. Por isso que a pessoa às vezes se trata da doença do corpo, mas não fica bem. Aí, às vezes, trata o emocional, só a mente, mas está faltando alguma coisa. Às vezes, vai para a igreja, faz jejum, oração, se dedica de coração mesmo, de verdade, mas não vê tanto resultado como ela gostaria. Por quê? Porque a gente está tratando um pedaço aqui e outro ali. A gente não está tratando um ser inteiro como a gente é. Então, isso é bem interessante, porque essa fala da Fernanda me emociona. Ela fala que ela encontrou mais ainda de Deus dentro dela. Porque é isso, né? Isso é real, assim, você consegue viver no dia a dia, depois que você se conecta dessa forma, porque você está na sua essência se encontrando com o seu Criador. Quando você está todo bloqueado, você não consegue estar na essência, então você faz um contato mais ou menos, vamos dizer assim, né? A ligação fica meio perdida, o som fica ruim. Agora, quando você encontra a sua essência, a sua identidade, aí você conecta com o seu Criador. Isso é muito lindo. Fernandinha, você estava falando dos seus dons e talentos, e aí eu queria que você falasse, gente, ó, vou deixar a dica aqui. Depois, quando acabar a live, vocês vão lá no perfil da Fernanda, para vocês verem que gracinha que tá o Instagram dela. Que também já era fofo o seu Instagram, mas depois que ela começou a ter essas descobertas, ela começou a produzir conteúdo muito bacana, né? E sobre viagens, sobre línguas estrangeiras, até sobre a infância dela, né? Isso foi um resgate, né, Fernanda, da sua essência? Com certeza, foi um resgate, nossa, assim, não tem nem palavras, porque, como eu disse no início, assim, eu sempre gostei muito de escrever, era a minha forma de expressar, e viajar, quem me conhece, né, eu acho que também é minha marca, que eu adoro, quem não tem companhia me chama para viajar, que sabe que eu vou aceitar. Então assim, para mim foi ótimo nesse momento, até por um aconselhamento seu, né, durante esse processo, eu comecei a alinhar, porque assim, apesar de todo esse momento que a gente está passando, né, tanta coisa ruim, e eu doida para viajar, né, de novo, não podendo. Então, assim, eu também pensei nisso. Eu falei, poxa, lembrar dos lugares que eu fui, das viagens que eu fui, das pessoas que eu conheci, eu tô viajando novamente. E traz um sentimento muito bom para mim, um bem-estar, assim, incrível. E então, assim, eu comecei a escrever sobre as minhas viagens. Só que assim, nas primeiras vezes que eu escrevi, eu até postei sobre uma viagem que eu fui ao Uruguai e tudo, só que nesse meio tempo eu tive um insight, assim, muito divino, que me conectou com a minha infância. Então, assim, que esses sonhos de viajar, de conhecer lugares novos, vem desde criança, porque eu brincava disso. E tudo isso tem uma história, sabe, de vizinho italiano que me mostrava da Itália, então sempre me aguçou muita curiosidade de conhecer outros países, né? E eu fui estudando idiomas, fui detectando novas habilidades, e tudo isso me deixa muito feliz. Assim, eu estudo idiomas por puro prazer, não é por necessidade. Então, assim, profissional, não tenho necessidade alguma, é prazer mesmo, é hobby, paixão. Então, assim, quando eu comecei a escrever, né, no Instagram, falar das minhas viagens, conectando com a minha história desde a infância, o mais legal é porque, assim, quando eu comecei a escrever, eu não estava mais pensando, assim, não tive a intenção de que o que as pessoas vão achar. Será que as pessoas vão gostar do que eu estou escrevendo? Não foi nada disso. Eu falei, eu vou expressar aquilo que está dentro de mim, o que está...
É assim, é a minha história, o que vinha no meu coração, na minha cabeça, assim, realmente veio de dentro para fora. E eu fui escrevendo, fui colocando. E quando você mesma, Michela, fez um comentário falando, nossa, eu li seu post, né? E foi tão poético. Aí Muito poético. outros amigos de infância que viveram situações comigo, né, também comentando, nossa, que saudade daquele tempo, a gente era tão feliz, brincava na rua, fazia isso. Então, assim, para mim, eu falei assim, gente, eu não tive, assim, a intenção de fazer isso, e como eu consegui entrar também no coração das pessoas. Assim, a minha forma de Uhum. expressar, eu consegui expressar as minhas emoções em palavras. E as pessoas foram tocadas também. Então, assim, elas viram quem eu era. Eu não estava sendo o que elas quisessem que eu fosse. Eu estava sendo apenas eu, e eu vi que as pessoas estavam admirando, né, valorizando aquilo e gostando, se identificando também, tendo boas lembranças, vivendo, relembrando momentos bons. Nossa, assim, foi maravilhoso ter E é essa muito sensação. bacana isso, Foi, porque foi ontem a gente falava com a Roberta, a gente falava sobre isso, sobre se colocar como prioridade, né? Se, primeiro cuidar de si, para depois poder transbordar para o outro. E você está falando disso, quando você assumiu a sua essência e começou a falar de você, colocar as suas coisas ali, você já teve resultado, você já está transbordando na vida de outras pessoas. Então, essa alegria, vocês viram o sorrisão, né, que ela deu aqui, quando estava falando disso, porque essa alegria, esse sorriso, isso traz esperança para ela, e esse brilho nela vai trazer para quem está perto dela. Falar em sorriso, assim, é muito interessante, porque essas lembranças boas, né, Fernanda, traz uma alegria para o coração. E o cérebro, gente, ele é mecânico. Então, olha só, eu não estou afim de rir. Você que está em casa agora, você não está afim de rir. Aí você vai pegar uma caneta, se você tiver uma caneta aí, vai botar assim, ó. Tá rindo, tá rindo. Seu cérebro vai entender que você tá rindo. Não, eu tô bravo, tô morrendo de raiva. Não, se você fizer isso aqui, ó, é sorriso. Ele vai entender que tá tudo bem, que você tá feliz, isso que tá acontecendo aqui é legal, então ele vai sempre facilitar para que as coisas aconteçam desse jeito. Então, eu quis dar essa informação, porque como que é importante a gente trazer a alegria, a esperança, até estou fazendo esse desafio nos stories sobre o desafio da esperança, para levar para as pessoas um pouco de esperança, uma paz, um sorriso, porque faz muita diferença, gente. Parece que não, mas faz. Até um sorriso mecânico forçado, ele entende como real. Então, isso é top demais. Isso é uma dica bem bacana para você guardar. A Fernanda já sabe disso. E, inclusive, não sei se alguém fez o teste aí que a gente está falando, mas enfim, pode fazer que vocês vão ver, é bem legal. Dormir sorrindo, acordar sorrindo, você vai treinando o seu cérebro a dar as respostas que você quer. Mas, Fernanda, retomando aqui, você descobriu coisas que você gostava e isso foi te dando prazer, né? exatamente. Dando prazer e mais vontade de seguir. Isso aí. Externando tudo isso, assim, eu já até estou buscando, já estou até fazendo mesmo uma jornada do florescer, que a gente também tem essa pegada do autoconhecimento, de colocar para fora aquilo que é a nossa identidade, de Que é criar a para nossa trabalhar essas realidade, o que que a gente quer. Uhum. Muito legal. Então, assim, eu estou super empolgada, super animada, assim, estou feliz demais. E quando a gente está assim, o que, que acontece? A gente não, a gente vive mais leve, né? Então, mesmo nas situações difíceis, complicadas, situações, né, de risco, às vezes, como a gente está bem, a gente não carrega aquele peso. A gente fica tranquilo. Assim, eu tô bem, eu tô conectado. Meu computador deu um negócio aqui. Eu tô feliz, tô leve, tô feliz, então vai aparecer um problema, você vai ter
uma energia, uma disposição diferenciada para enfrentar os desafios. Você não vai estar mal, pesada, como se estivesse carregando aquele peso na mochila, porque tem gente que já vive assim, carregando um peso, como se tivesse um peso nas costas da mochila. E aí, quando vem um problema, nem aguenta o peso, às vezes cai, adoece, né? É muito comum, a gente conhece pessoas assim. Então, quando a gente está leve, a gente flui mais, a gente consegue resolver com mais facilidade as dificuldades, os problemas, os desafios. Né? Você já percebeu isso, né? Que você falou que você ficava desanimada, você comentou agora há pouco sobre ir para o trabalho, aquele peso, né? E hoje, esse sorriso, esse olho brilhando aí, é demais, né? Travou, será? É verdade, assim, porque hoje eu tenho motivo, assim, tem outras coisas que alegram, que me preenchem, né? Então, assim, eu tô super feliz, assim, chegando Uhum. lá, né, na plenitude, caminhando, Ó, vocês viram, né, gente? A mulher tá que esse é o meu poderosa. Gente, não tem objetivo. pergunta. Você viu alguma pergunta? Michelle, vou pedir licença aqui, que a minha prima Isabela falou, ela notou a minha diferença, que ela gente é da mesma idade. Ah, Eu falei, é mesmo, eu me sinto diferente, que bom que vocês também estão percebendo. Tem vários amigos meus aqui, eu tô super feliz, um beijo. então aí, Pedro, lá de que bom, Portugal, gente. tá online, gente. Um português, ó, Obrigada, tô falando. com todo o fuso Um horário. beijo para vocês que estão visitando o Beijo. perfil, se quiserem ficar, são sempre bem-vindos. E a Fernandinha tá assim, transbordando, prontinha para dar o melhor dela, né, Fernanda? Descobrir o Com propósito, certeza. descobrir quem ela é. E é muito bonita, assim, eu me emociono quando eu vejo. E ela tá usando todas essas potencialidades porque você descobriu coisas novas e redescobriu coisas que estavam guardadas, né? Exatamente, estava tudo guardado aqui e eu fui conseguindo conectar, como eu te falei, quando eu fiz essa introspecção, né? Mergulhei dentro de mim, eu consegui conectar que eu falei, nossa, eu já gostava disso, eu já fazia isso. E eu parei, né? E agora, assim, retomar isso aí, eu vou fazer isso, tá realmente, assim, me enchendo de alegria. Eu tô muito satisfeita, eu tô muito feliz, de verdade. Assim, estou comprometida comigo mesma de seguir nesse caminho. Então, esse tema do redescobrindo-se, né? Eu quis trazer para falar nos tempos difíceis, porque é isso, gente. Com essa luz que ela tá, com essa felicidade, com essa alegria, é muito mais tranquilo da gente. A gente com essa criatividade aflorada. Então, vão vir alternativas, se vier dificuldades, se vier desafios, vão vir alternativas na mente dela, porque ela ampliou, ela expandiu a mente. E isso, se você continua no processo, isso não tem volta. É muito rico isso, né? Esse processo é muito rico. E é verdade, assim, porque eu sinto hoje, assim, a minha mente mais aberta, eu me sinto mais sensível, né, e perceptível às coisas que me acontecem, às coisas que eu sinto, e eu tô conseguindo conectar, então, assim, eu tô tendo as respostas que eu tanto queria ter. Eu mesmo, né, tenho as minhas É muito respostas, a emocionante. resposta às minhas perguntas. Tem um comentário aqui da Isabela. Estou amando essa nova Fernanda. Super alegre, confiante. Parabéns por ser essa nova mulher. Olha É, só. minha Que na prima, verdade obrigada, Bela. nem é tão nova assim, né, Fernanda? É a Fernanda. Não, A essência da sou Fernanda. eu. É nova agora porque chegou agora, chegou chegando, né? Mas é a Fernanda É, tá que tá aí. renascendo, tá Isso renascendo. aí. Isso aí. Fernandinha, e a partir dessa experiência que você teve e continua tendo, né? Que palavra você poderia deixar para as pessoas que estão nos assistindo? E o que você diria para essas pessoas sobre a sua experiência? O que Então, você tirou disso?
Então, assim, pra mim, assim, não é nem, não sei nem, não é nem uma palavra, né, Michelle, assim, é uma situação que representou pra mim, porque antes, né, a Fernanda antes, eu me via dentro de um labirinto, totalmente perdida, e a única certeza que eu tinha era que eu, não, até me emociona, era que eu queria sair de lá. Eu tinha que sair dali de qualquer jeito, encontrar saída. E quando eu comecei esse processo do autoconhecimento, fui, né, me redescobrindo, a minha identidade, renascendo, despertando. Hoje, assim, eu encontrei a saída, ou todos os muros daquele labirinto, assim, quebraram. Porque, assim, eu sinto hoje, assim, como se eu estivesse num lugar de luz, num campo aberto, uma liberdade, assim, foi libertador para mim. Então, assim, eu sinto uma liberdade, assim, que eu posso ir para onde eu quiser, eu posso conseguir aquilo que eu quero, eu posso realizar meus sonhos. Hoje eu tenho sonhos mais definidos, eu tenho objetivos mais definidos, eu sei, não tudo, mas assim, já tem coisas que eu já coloquei no papel, que eu quero alcançar e eu vou alcançar. Vai Então, alcançar. assim, foi maravilhoso, assim, foi libertador e saber, assim, que eu tô no caminho certo, assim, porque eu visualizo luz, eu visualizo um caminho iluminado, eu me sinto iluminada, eu me sinto leve, assim, tô feliz, de verdade, assim, muito feliz E de ter você saído de onde eu estava. Você acha que você se acha, se considera uma pessoa especial porque teve essa oportunidade? Ah, eu me sinto. Assim, eu me sinto porque, assim, eu me sinto, não me sinto melhor que os outros, não é nesse sentido, mas eu me sinto, assim, especial, eu me sinto uma vencedora de ter dado esse primeiro passo. Assim, eu me superei, eu consegui, eu tô, assim, a cada dia vibrando com essa superação, os lugares que eu estou indo, as coisas que estão vindo à minha mente, os sonhos que estão renascendo, outros nascendo, tudo a partir daí. E assim, é real, gente, não, assim, não é fantasia, é realidade, E é não é fácil, né? realidade. Porque Não é a gente fácil, fica mexe muito com as emoções, muito. tem que ter coragem, né? Porque muitas vezes as pessoas têm medo, têm receio de mexer em alguma coisa, não quer saber de nada, não mexe nisso não, deixa quieto, né? Tem gente que não consegue fazer um mergulho, ela recua, muito comum isso. É verdade. E você não, você entrou, mas foi Entrei, fui você que teve, corajosa. Eu foi decidi, corajosa. fui decidida e segura e comprometida que eu falei, eu vou sair dali. E Isso eu aí. consegui, Então, graças a Deus. você consegue, qualquer pessoa pode conseguir, desde que decida, não é isso? Com Isso é muito certeza, bom. com certeza. Aí, ó, É consigo ver. maravilhoso. A gente, é assim, mexe, não é fácil, não é um processo fácil, porque assim, a gente mexe em coisas que marcaram, em processos dolorosos, situações dolorosas que a gente viveu. Mas depois disso, você vai ter um outro olhar, eu tive um outro olhar, e ver assim que é tudo tão maravilhoso você enfrentar aquilo ali, é uma ferida curada que limpou e cicatrizou. Então, assim, tá novo. Passado ficou Gente, no ó, passado. Hoje eu me sinto assim com o meu passado e tô muito feliz e cheia de energia para construir o meu futuro. Viver o presente e construir o futuro que eu quero. isso aí. Gente, eu me emociono quando eu escuto as pessoas falarem dessas experiências, porque é muito real assim, fala muito do meu propósito de vida, sabe? Então, quando eu vejo, eu sei que é real, que acontece, que vai acontecer com quem está fazendo, mas ainda quando eu vejo o resultado, eu me emociono, é grande, é forte para mim, porque é muito bom a gente ver, porque eu também passei por isso. Então, é muito bom a gente ver pessoas seguindo esse caminho, o próprio caminho, né? Tomando o governo da sua própria vida, se conectando com Deus, desbloqueando,
tendo novas decisões, seguindo em frente. Isso assim, me emociona. Eu sempre me emociono muito quando eu converso com vocês, porque realmente é surreal. Fernandinha, quero agradecer a sua participação, com toda a sua poesia, com toda a sua criatividade. Muito feliz de ter você Obrigada, aqui. estou super feliz de participar e mostrar, assim, ser um exemplo real, né? De que é Muito bom. possível. E está transbordando na vida de todos. Vocês estão vendo, né, gente? Sigam ela lá, em Fernanda Salles. Tá bom, querida? Um Fernanda beijo, tá? Salles. Obrigada, Michela. Um beijo. Beijo a todos que estão participando, assistindo. Um beijo. Gente, e aí, para a gente fechar aqui, a gente vê como que é importante, né, o mergulhar no autoconhecimento. Depois de ouvir que a gente conversou aqui com a Fernanda, o que você que está aí vai fazer com essas informações? Porque olha só, se você acha a live legal, a Fernanda linda, que emoção, o depoimento dela, isso não vai gerar um movimento em você. Só você saber, entender, achar legal. Isso não vai gerar. O que vai gerar é você se movimentar. Então você precisa se permitir viver coisas novas, você já tem todo esse potencial dentro de você, é só você começar. Você tem que deixar vir de dentro para fora o que existe dentro de você, e falta você se redescobrir. Isso que precisa, redescobrir. Então, se a Fernanda pode, se eu posso, você também pode. Tá tudo aí, dentro de você. Bom, amanhã nós vamos ter a nossa live, a nossa convidada vai ser a Losângela, que está até aí hoje com a gente. Nós vamos falar sobre outro assunto, e nós vamos falar sobre novos hábitos nos tempos difíceis. Porque tempo difícil, gente, não é tempo para a gente parar de viver, parar a vida e ficar sofrendo. É tempo para a gente criar coisas novas, para a gente avançar. A gente tem que aproveitar esse tempo difícil para fazer algo novo na vida da gente. Amanhã nós vamos falar sobre novos hábitos, às 19h37, aqui no Instagram. E durante o dia, amanhã, eu vou estar postando um lembrete lá para vocês fiquem de olho, tá bom? Convida alguém para vir com vocês. Ai, mesmo, Fernanda, eu vou te chamar de novo. Que Márcio está me lembrando aqui. Cadê? Peraí. Vou chamar a Fernanda, gente, porque eu não fiz o print. Alguém fez o print aí? Vou te chamar, hein, Fernandinha? Então, amanhã, combina com alguém para vir para a live com você. Porque aí vocês têm com quem trocar ideia depois. Esquecemos. Vamos tirar, então? Aê. Tá bom, gente? Então, Fernandinha voltou para dar outro tchau. Convida alguém, né, Fernanda? Assiste com alguém, porque aí depois você tem com quem trocar ideia sobre o que você ouviu aqui. É legal a gente ter com quem falar. Com certeza. Tá bom? Então tá, gente. Um beijo. Muito obrigada pela participação de vocês. Se vocês quiserem compartilhar, depois eu vou deixar salva, tá bom? Até amanhã, hein? Beijo. Beijo, até amanhã. Beijo.